Olá pessoal, hoje falarei sobre transformações gasosas. Transformações gasosas. Para Ramalho, Ferraro e Soares, em 1999, a compressibilidade e expansibilidade são as características mais notáveis dos gases. Gás é um fluido que sofre grandes variações de volume quando submetido a pressões relativamente pequenas e tende a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. As características de um gás, quando se trata de seu estado físico, são compostas por três grandezas: o volume, a pressão e a temperatura, que constituem, então, as variáveis de estado. Em sistema de refrigeração ou climatização, os fluidos estão sujeitos a variações de volume, pressão e temperatura, alterando assim seu estado físico e proporcionando as variações de energia necessárias para o funcionamento. É necessário que o técnico em refrigeração e climatização compreenda os processos de transformações de estado, que são possíveis somente a partir da variação de ao menos duas das variáveis de estado. Lei dos gases: tendo certa quantidade de gás em um sistema, é impossível a variação de apenas uma variável, isto é, quando variar uma, necessariamente pelo menos outra deverá se alterar. Pode-se classificar as transformações em que uma das variáveis é constante, como isocórica, isobárica e isovolumétrica. Quando eu mantenho o meu volume constante, automaticamente a minha pressão será variável e a minha temperatura também será variável. Quando eu mantenho a minha pressão constante, o meu volume será variável e a minha temperatura será variável. Quando eu mantenho a temperatura constante, o meu volume será variável e a minha pressão também será variável. Transformação isocórica é quando o gás, na transformação, mantém constante o volume e altera os valores da temperatura e da pressão. Esta transformação também é chamada de isométrica ou isovolumétrica. Deixa eu compartilhar esse exemplo aqui para ficar mais claro. A transformação isocórica, eu tenho um volume constante, né, um aumento da temperatura e uma variação da pressão também, tá? E uma diminuição da temperatura e uma variação da pressão. Porém, o meu volume se mantém o mesmo. Por exemplo, inicialmente uma pressão 1 igual a 30 quilograma força por centímetro quadrado, certo? Uma temperatura inicial igual a 20 graus Celsius, certo? E um volume igual, vou colocar 30 metros cúbicos, certo? Lembrando que transformação isocórica, volume igual ao volume 2 igual volume 3, certo? É, tive um aumento de temperatura, né? Mas eu vou aumentar também aqui a minha pressão, porque eu tenho mais é, bloquinho aqui em cima, certo? Ou peso, enfim, da forma que vocês querem chamar, como vocês quiserem chamar. Ah, vamos supor que meu peso é igual a uma pressão, na verdade, igual a 60 quilogramas força por centímetro quadrado, certo? Uma temperatura, chamar de 2, tá?
igual, como eu tive um aumento da temperatura, vamos supor que aumentou 10 graus Celsius. Uma temperatura igual a 30 graus Celsius. Nossa, ficou ruim aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Que seria P2, temperatura 2 igual a 30 graus Celsius. E meu volume 2 igual a 30 metros cúbicos, certo? E se eu diminuir a temperatura, por exemplo, P3, né, igual, colocar 15, programa força por centímetro quadrado, uma temperatura 3 igual a 10 graus Celsius, e um volume 3 igual a 30 metros cúbicos, certo? Percebemos que o volume se mantém constante na transformação isocórica. Pressão e temperatura reafirma o exemplo que eu mostrei. Tenho aqui uma pressão de 3 atm para uma temperatura de 100 graus Kelvin e a minha reta significa o meu volume constante. Tenho aqui uma pressão de 6 atm para uma temperatura de 200 graus Kelvin e assim sucessivamente. Transformação isobárica é quando, na transformação, o gás mantém constante a pressão e modifica os valores do volume e da temperatura. Transformação isobárica, certo? Ou seja, minha pressão é constante. Constante, certo? Vamos lá. Inicialmente eu tenho uma temperatura 1 igual, vou colocar 20 graus Celsius. Pressão igual a 30 kg por centímetro quadrado. Meu volume 1 igual a, vou colocar 25 metros cúbicos, certo? Vou chamar isso aqui de exemplo inicial, certo? Final. Temperatura de 20, uma pressão aqui sendo exercida igual a 30 kg-força centímetro quadrado. E eu tenho aqui um volume, né, igual a 25 metros cúbicos, que foi essas informações aqui que eu coloquei inicialmente. Tá no estado final, T2 é igual a 2 vezes T1, P2 é igual a P1, né? Que a pressão é constante. V2 é igual a 2 vezes V1. Se é igual a 2 vezes V1 igual a 2 vezes T2, vamos lá. A minha pressão constante
Então, P2 é igual a 30 kg-força centímetro quadrado, que é temperatura 1 também, certo? Igual. E a minha temperatura 2, né? T2 é igual a 2 vezes T1, T1 é igual a 20, T2 é igual a 40 graus Celsius. Meu volume 2 é igual, volume é 25, então, ser 50 metros cúbicos, certo? Então, P1 é igual a P2, é igual a 30 kg-força por centímetro cúbico, certo? Porque a minha pressão é constante e a minha transformação é isobárica. O diagrama de volume por temperatura na transformação isobárica. Temperatura inicial com o volume inicial, com uma pressão constante. Temperatura final com o volume final, a temperatura com uma pressão constante. Transformação isotérmica é quando na transformação o gás mantém constante a temperatura e muda os valores da pressão e do volume. Transformação isotérmica, tá? Ou seja, a minha temperatura é constante, certo? Tá, vamos supor que inicialmente tem uma pressão 1 igual a 10 quilograma força centímetros quadrado, um volume 1 igual a 30, vamos precisar, certo? A 30 metros cúbicos, volume também no céu, legal, metros cúbicos, uma temperatura 1 igual a 20 graus Celsius, tá? Certo? E a situação 2 eu tenho uma pressão, ou seja, os bloquinhos aqui, o pezinho, cilindro, como que vocês quiserem chamar, certo? Aqui eu tenho um fluido, certo? P2, eu vou ter uma pressão de 20 kg-força centímetro quadrado e um volume 2 igual a 15 metros cúbicos e uma temperatura 2 igual a 20 graus Celsius, certo? E aqui na situação 3
Eu vou ter uma pressão 3 igual a 30 kg-força por centímetros quadrado e um volume 3 igual a 10 metros cúbicos e uma temperatura T3 igual a 20 graus Celsius, certo? Temperatura constante e a minha pressão e o meu volume são as variáveis. Perceba que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que é igual a P3 vezes V3. Eu posso chamar isso aqui, né, de compressão, né? Pressão do fluido. Isso, fluido. À medida que eu estou aumentando a pressão, né? Um bloquinho com pressão de 10, no volume de 30 metros cúbicos, certo? Meu fluido está sendo comprimido. Aqui eu tenho um volume inicial de 30 metros cúbicos, uma pressão de 10 kg-força por centímetro quadrado. Na situação 2 eu tenho uma pressão maior, automaticamente eu vou diminuir o meu volume, certo? O volume agora é 15 metros cúbicos. E quando eu aumento a minha pressão para 30 kg-força por centímetro quadrado, eu estou diminuindo mais ainda o meu volume. Aqui nesse terceiro momento já vai estar a 10 metros cúbicos. E a minha temperatura, ela se mantém constante. Eu posso chamar de compressão, tá? Certo? Certo? Volume inicial, volume final, temperatura constante e a minha pressão lá e meu volume. Elas, essas duas variáveis, são essas duas variáveis. Conceito de gás ideal. Para se entender os cálculos e afirmações sobre os gases e seus comportamentos, é necessário utilizar-se de um conceito que não está presente na natureza, ou seja, o conceito de gás ideal ou perfeito. Ramalho, Ferraro e Soares, em 99, afirmam que gás ideal ou perfeito é um gás hipotético cujas moléculas não apresentam volume próprio e que não sofre mudança de fase. Entretanto, ou estando, perdão, sempre na fase gasosa. Segundo essa lei, uma massa de gás inicialmente definida pelas variáveis de estado P1, V1 e T1, ao sofrer uma transformação, passa a ter as variáveis de estado P2, V2 e T2, que caracterizam o estado final do gás. Essas variáveis obedecem à seguinte relação, né? PVT igual a constante, portanto, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Calcule a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 25 graus Celsius, quando sua temperatura se eleva isobaricamente para 160 graus Celsius. Tá? Primeiramente, vamos observar algumas informações importantes que o exercício nos forneceu. Isobaricamente, certo? Ou seja, a minha pressão
É constante. Inicialmente, tá? O volume de 10 litros, temperatura de 25, e ela se eleva para 160. Vamos anotar esses dados. P1 é igual a P2, né? E é constante, tá? Constante. Foi essa informação aqui que eu já deixei anotado. Certo? A temperatura inicial T1 é igual a 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, certo? E o volume 1 é igual a 10 litros. Minha temperatura 2 é igual a 160 graus Celsius. Meu volume 2 é o que eu quero. Não tenho essa informação, certo? Para fazer esse cálculo, vamos utilizar essa fórmula. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vamos lá. É, portanto, eu vou colocar aqui os valores, mas eu não vou colocar a unidade de medidas. As unidades de medidas por enquanto, tá? O volume 1 é igual a 10, T1 é igual a 25, que é igual a V2, eu não tenho, T2 160, certo? 10 dividido por 25. Deixa eu arrumar isso aqui logo. V2 é igual a esse valor aqui, 10 dividido por 25. Está dividindo, vou passar por lá multiplicando, vezes 160, certo? V2 é igual a 10 dividido por 25 vezes 160 é igual a 64 litros, certo? Exercício 2. Um recipiente fechado transforma ação isocórica, olha só a informação aqui, isocórica, né? Ou seja, volume constante. Vamos ser esse aqui. Volume constante, certo? Que existe até a pressão de 3,5 quilograma força por centímetro quadrado, contém um gás ideal sob uma pressão de 1,2 quilograma força por centímetro quadrado e temperatura de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a máxima temperatura que o gás pode atingir.
Ah, vamos anotar aqui algumas informações novamente. V1 é igual a V2, certo? Constante. V1 é igual a 1,2 quilograma força por centímetros quadrado. P1 é igual a 27 graus Celsius. P2 é igual a 3,5 quilograma força centímetros quadrado. P2 é igual a gente quer saber, certo? Para calcular, eu vou usar essa fórmula aqui também. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? P1 a gente já tem, que é 1,2. Não vou colocar também a unidade de medida, colocarei lá no fim, né? Como aqui a gente está procurando a temperatura, é em graus Celsius. T1, 27. P2, 3,5 sobre T2, que é a temperatura que a gente está procurando. Subir um pouquinho para cá. Melhorou, tá? Vamos lá. 1,2 dividido por 27 igual a 0,044441, 444, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,0444444444, certo? Não iria arredondar, colocar todas as casas após a vírgula, sobre 3,5, dividido por T2, certo? Basta isolar T2. T2 é igual a 3,5 dividido por este valor aqui, né? 0,044444. Portanto, T2, logo T2 é igual a 78,75 graus Celsius, certo? Obrigado, pessoal. Espero que tenha gostado. Compartilhe nossa aula. Deixe seu gostei. Valeu.